Bom dia a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Vamos orar nesse instante, irmãos. Orar colocando as nossas vidas diante do Senhor e pedindo mais uma vez que Ele tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós e possa apagar as nossas transgressões. E também vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. Pai Santo, Pai Eterno, estamos diante de Ti, nesta hora de culto ao Teu santo nome. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos tantos pecados, Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar palavras, pensamentos, ações e não ações. Queremos também, Senhor, nesta hora, te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Que o Senhor possa abençoar grandemente, Senhor, a vida dos irmãos e das irmãs dessa congregação de fé. Num ato de louvor, num ato de gratidão, os teus filhos têm dizimado e têm ofertado. E nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome por isso, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor perdoa os nossos pecados. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. E é no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos agradecidos. Amém. Eu convido você aí na sua casa a louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que possamos cantar ao Senhor. E lembrando a todos que o canto nada mais é do que oração. Que possamos orar cantando neste momento, neste encontro, neste culto em louvor a Deus. Cante, ore ao Senhor aí na sua casa.
trazer na memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus te amo. Em ti eu posso me alegrar, ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo, nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu espero em ti, eu te adoro, Deus amo, Deus aceita a memória, aquilo que me dá esperança. Deus aceita a memória, aquilo que me dá Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor receba o nosso louvor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Mateus, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Mateus, capítulo 8, versículo 1 até o 4. O texto da reflexão desta manhã, ele vai aparecer aí na sua tela, para que você possa abrir a sua Bíblia. Versículo 1 diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos humildemente que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua palavra, Senhor. Fala às nossas mentes, fala aos nossos corações e que tudo isso, Deus, possa ser traduzido em ações, em algo real, algo tangível a cada um de nós. Esta é a oração que nós fazemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto
ele fala sobre uma doença. E nós temos vivido isso já há mais de um ano. E como dissemos no último domingo, na mensagem do último domingo, nós não falamos de outra coisa nos últimos dias a não ser dessa doença chamada Covid-19. E aqui não é diferente no texto da nossa reflexão. O texto fala sobre uma doença, a lepra, doença de pele terrivelmente debilitante, dolorosa, doença que marginalizava os doentes, principalmente neste período da história que nós lemos aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Imagine isso, você tem esposa, você tem filhos saudáveis, você tem um trabalho honesto, você tem amigos, então um dia você percebe que você tem uma erupção esbranquiçada no seu braço ou aqui na sua mão, e em seguida isso começa a se espalhar por todo o seu corpo. Então, de repente, à sua própria revelia, você é arrancado desse convívio que nós citamos, do convívio com a família, com a esposa, com os filhos, com o amigo. Você é arrancado de forma repentina do seu convívio social. O leproso, ele era tido como impuro, como alguém que deveria manter-se à parte, fora das cidades, fora dos povoados, à margem da convivência social. Curá-lo, nesse momento aqui da história, do texto que nós lemos, era muito difícil. Assemelhava-se a praticamente ressuscitar alguém que estava morto. A condição de um leproso era terrível. Mas havia algo que fazia pior ainda. Flávio Josefo diz que os leprosos eram tratados como se fossem mortos. Eram mortos que caminhavam. Eram tratados como aqueles que já haviam morrido. Quando se diagnosticava a lepra, o doente era instantâneo e automaticamente excluído de toda a sociedade humana. Levítico capítulo 13, versículo 46, a palavra de Deus diz assim: todo o tempo que a chaga estiver nele será imundo, estará impuro e habitará sozinho, fora do acampamento será a sua morada. E além de ser excluído da sociedade, ele deveria vestir-se de tal forma que ele era identificado como tal, ou seja, o leproso deveria se vestir com farrapos, usar um cabelo todo despenteado, o lábio superior coberto por uma bandagem. Enquanto ele caminhava, segundo Levítico 13, versículo 45, durante todo o tempo que ele andava, que ele caminhava, que ele se locomovia, ele deveria gritar: imundo, imundo. Eles não podiam desfrutar mais das coisas boas da vida, ou seja, do amor da família, do beijo da esposa, do carinho dos filhos, do abrigo do lar, da adoração com o povo de Deus, o trabalho, ou seja, uma singela refeição com amigos, com familiares, viajar livremente. Ele não podia nem amar e nem mais ser amado. Essa era a condição de um leproso naquele momento da sociedade. E eles eram condenados a viver isolados, à margem da sociedade, como mortos que eram tidos pela própria sociedade. Lepra significava a morte em vida. O significado da palavra lepra na Bíblia hebraica significa desonra, vergonha, desgraça. E ao aproximar-se de Jesus, o leproso personifica a multidão de marginalizados que se movem em busca da salvação. Mas Jesus é aquele que toca, é aquele que se identifica, que faz questão de mostrar graça a toda a miséria humana. Por isso o título da mensagem desta manhã, meus irmãos, é: o toque de Jesus é uma mensagem de vida. O toque de Jesus traz vida, aonde então existia a morte. O toque de Jesus é aquele que restaura a pessoa. O
toque de Jesus é aquele que volta a trazer dignidade. O toque de Jesus traz de volta a vida. Nós notamos duas coisas importantes no texto. O leproso se aproxima e Jesus responde. Mas na aproximação do leproso, há três elementos que nós queremos destacar nesta manhã. Primeiro, que o leproso, ele se aproximou de Jesus com confiança, irmãos. Ele vai até Jesus com confiança. Ele não duvidava de que Jesus não poderia curá-lo. Ele tinha confiança plena em Jesus. Isso é fé. Nenhum leproso se aproximou de um rabino ortodoxo ou de um escriba, porque eles sabiam perfeitamente que se eles procurassem esses religiosos, eles jogariam pedras para afastá-lo e diriam: olha, você é imundo, você é impuro, e eu não posso ter contato com você. Mas esse homem, ele se aproxima de Jesus. Ele tinha perfeita confiança que Jesus tinha realmente as boas novas para ele, que Jesus tinha mensagem de vida, que Jesus poderia trazer vida para ele novamente. O que nós aprendemos aqui é que ninguém deve sentir-se muito impuro para aproximar-se de Jesus. Eu já ouvi isso muitas vezes. Pessoas dizendo, jovens dizendo: meu pecado é tão grande que é impossível que Jesus possa me perdoar. Aproxime-se de Jesus com confiança. Vá até Jesus com confiança. O leproso, além disso, ele tinha total confiança no poder de Jesus. A lepra não era o único mal. A lepra, na verdade, era, naquela época, o único mal o qual a medicina não poderia prescrever nenhum medicamento, nenhuma cura. Mas este homem, ele tinha a segurança que Jesus podia fazer o que ninguém mais podia fazer, trazer vida para ele novamente. Ninguém deve sentir, meus irmãos e minhas irmãs, que a sua enfermidade do corpo, a sua enfermidade da alma é incurável. Porque para Jesus nada é impossível. O leproso se aproximou de Jesus com confiança. E nós também devemos nos aproximar de Jesus com confiança, com fé plena, de que Ele é a resposta que nós precisamos. Ele é a vida. Ele traz vida para aqueles que estavam mortos. Os caminhantes, aqueles que caminham, que jazem nos seus pecados, que estão mortos nos seus delitos e pecados, Jesus traz vida. Tenhamos confiança em Cristo. Que se aproxime de Jesus com confiança. Segundo, o leproso se aproximou de Jesus, além de confiança, ele se aproximou de Jesus com humildade. Ele não exigiu a cura como é pregado hoje nos nossos dias, que você tem que determinar aquilo que Deus tem que fazer. Não, ele se aproximou de Jesus com humildade. Ele disse: Senhor, se quiseres, pode purificar. Era como se ele tivesse dito: Senhor, eu sei que eu sou um lixo, eu sei que qualquer outro homem fugiria de mim, eu sei que eu não tenho direito algum, e eu não tenho como trazer vida para esse estado de morte em que eu estou. Mas eu sei que você, Jesus, na sua misericórdia, você pode comunicar a mim o seu poder a alguém como eu, e você pode trazer vida para mim novamente. E esse poder não depende da minha vontade. Esse poder depende de ti. Se quiseres, é uma expressão muito parecida como se Deus quiser, segundo a qual se estabelece uma relação estreita entre poder e vontade. Se queres, pode. Nós lemos isso em Jó 10, 13 e 42, 2. Meus irmãos, somente um coração contrito, um coração arrependido,
um coração humilde, consciente do seu estado de morte, da sua miséria humana, é encontrado por Cristo. O leproso se aproximou de Jesus com confiança, com fé. O leproso se aproximou de Jesus com humildade, sabendo quem ele era, o seu estado de morte, e sabendo quem era Jesus, a vida abundante. Terceiro, o leproso, além de se aproximar com confiança, com humildade, o leproso se aproximou com reverência. Em algumas versões, nós lemos que o leproso, ele se prostra diante de Jesus. Na que nós lemos, consta que ele adorou Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a atitude que nós temos que ter diante de Jesus, diante de Deus. Atitude de reverência. E nos prostrarmos diante dele. E o texto diz que o leproso não podia dizer a ninguém. É muito claro isso, né? Quando nós, não está no texto, mas é muito claro de que ele provavelmente não podia dizer para ninguém o que ele pensava de Jesus, mas ele sabia o que ele pensava de Jesus, o que ele sentia de Jesus e o que ele sabia o que Jesus poderia fazer por ele. Ele sabia que na presença de Jesus haveria cura, haveria restauração, haveria vida novamente para ele. Meus irmãos e minhas irmãs, é suficiente que nós saibamos que ao estar na presença de Jesus, nós estamos e nós encontramos o amor e o poder de Deus Todo-Poderoso. E esse homem encontrou isso em Jesus. O texto diz que Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. A medicina, na época, com certeza diria assim para Jesus: olha, você corre o risco de infecção tocando nesse homem. Você corre o risco de tornar-se impuro, conforme a própria lei dizia naquele tempo, a lei dos judeus. A medicina poderia dizer: olha, você corre um sério risco. Assim como nos dias de hoje, as pessoas dizem: olha, os profissionais de saúde, eles correm um risco enorme tratando das pessoas com Covid. Mas Jesus estendeu a sua mão e tocou no leproso. Para Jesus, a vida impunha somente uma obrigação: a de ajudar. Assim como os profissionais de saúde nos últimos tempos têm feito. Havia somente uma lei para Jesus, a lei do amor. Meus irmãos, os salmos referem-se continuamente à mão de Deus como símbolo da ação salvífica de Deus. Muitas vezes símbolo do juízo de Deus também. Mas símbolo da ação salvífica de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim para mim e para você: eu me importo com você. É isso que o leproso sentiu quando ninguém mais se importava com ele. Ele sentiu em Jesus alguém que se importava com ele, alguém que conhecia a sua história. Talvez há muito tempo ninguém se importe com você ou ninguém queira tocar em você. Mas Jesus quer. Jesus quer. Porque Ele se importa comigo e com você. Não porque nós tenhamos algo de bom em nós, mérito em nós. Deus faz isso graciosamente. Deus faz isso pelo seu amor e pela sua justiça. Jesus é aquele que nos encontra em nossa desgraça e nos abraça do jeitinho que nós estamos. E esse abraço
abraço é o abraço da graça salvadora, da graça salvífica para cada um de nós. E aí nós somos restaurados, possibilitando a cada um de nós uma vida nova, em harmonia com o desígnio de Deus, e aí inseridos novamente no povo escolhido, separado de Deus. Há muitas pessoas que ainda caminham neste mundo, muitas pessoas que estão mortos em seus delitos e pecados. E há muitos que precisam ser encontrados por Cristo. Há muitos que precisam ser tocados por Cristo, que precisam novamente voltar à própria vida. Por isso, meus irmãos, o texto que nós lemos, no versículo 4, nós devemos compartilhar daquilo que Cristo fez na cruz, daquilo que Cristo fez por mim e por você. Por isso eu quero deixar essa mensagem com vocês nesta manhã, dizendo que o toque de Jesus é uma mensagem de vida. E esta mensagem é o Evangelho, é o próprio Cristo que é o Evangelho. É a mensagem de salvação, mensagem de vida, porque há muitos impuros ainda caminhando por esse mundo. Há muita gente vivendo à margem do povo de Deus. Eles pertencem a Deus. Precisam ser alcançados pela graça salvadora, pelo toque de Jesus, que traz novamente a vida essas pessoas que ainda estão mortos em seus delitos e em seus pecados. O toque de Jesus é uma mensagem de vida para todos nós. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Convido você a orar nesse instante. Pai, obrigado, Senhor, porque nós já fomos alcançados pelo toque de Cristo Jesus, do Cristo ressurreto, daquele que está vivo, assentado à direita de Deus Pai, aonde neste momento intercede por nós, aquele que é o único mediador entre nós e Ti, Senhor, aquele que voltará e nos levará. Muito obrigado, Senhor, nós não merecíamos receber esse toque de vida, esse abraço da graça, mas por iniciativa única e exclusivamente Sua, o Senhor veio até nós e nós fomos tocados. Nós que estávamos algemados por um peso, nós fomos libertos, Senhor, por esse toque de vida do Teu amado Filho Jesus Cristo. Nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Pai, nós queremos orar pelos enfermos, ó Deus. Queremos orar, ó Deus, pelos enlutados. Queremos orar, ó Deus, por essa comunidade de fé. Que o Senhor continue nos protegendo. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor restaurou a saúde de todos aqueles desta comunidade que foram infectados pelo Covid-19. E nós te pedimos que o Senhor continue nos guardando e guarde a cada um de nós, guarde o nosso município, Senhor. Oramos, ó Deus, pelos pastores da Igreja Presta Independente do Brasil, aqueles que estão acometidos do Covid-19, e de uma forma muito particular, Senhor, pelo nosso querido e estimado pastor Reverendo Antônio. Que o Senhor possa afofar a cama lá do leito da UTI, Senhor, e que Teu servo, ele possa, a cada dia, a cada instante, mesmo entubado, ele possa sentir a Sua presença, Senhor. Que o Senhor possa restaurá-lo conforme a Sua vontade, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra nesta manhã. Abençoa-nos, Senhor. E nós Te agradecemos e pedimos, guarda-nos, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Que o amor de Deus vos una, que a paz do Senhor vos envolva, que a alegria do Senhor vos inspire, que a coragem do Senhor vos sustente.
E a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês.